Agradeço, Natália. A apresentação já está disponível, né, para todas as pessoas que estão acompanhando essa audiência pública. Tudo que foi apresentado já está disponível na página da comissão. Em seguida, passo a palavra, então, ao Fernando Magalhães Furlan, que é presidente da Associação Brasileira de Criptomoedas e Blockchains. Né? Com a palavra. Como? Só uma dúvida que eu fiquei pensando aqui. Na fala da Natália Garcia. Senador Stevenson Valentim. Bem rápido. Onde eu li ali, qualquer um pode comprar Bitcoin. Quanto é que é um Bitcoin hoje, em reais? Para saber quem é esse qualquer um. Hoje, em reais, vou te dar real time o preço. Eu queria saber quem é esse qualquer um, né? Hoje, então, aí é super importante ressaltar, hoje um Bitcoin vale em torno de, ele está aproximadamente 50 mil reais, tá? O quê? Um Bitcoin, 50 mil reais. Mas o mais importante é que o Bitcoin, ele é um ativo divisível em 7 casas decimais. Então, com 10 reais, você já pode comprar uma fração do Bitcoin. Então, de fato, qualquer um pode adquirir uma fração de Bitcoin. 10 reais? Qualquer um. 0,001. É uma fração, você divide a fração. Exatamente. Mas é curioso saber disso porque esse dinheiro todinho está indo para onde, o dinheiro do brasileiro? Não poderia ser uma evasão de divisas, não. O nosso dinheiro está indo embora. E eu estou indo para qual lugar o dinheiro? Até eu diria, senador Stevenson, que daí o Fernando pode ajudar a responder essa pergunta também, né? Uhum. E quem perguntou os 10 reais vale quanto é o nosso querido senador Luiz do Carmo aí também, né? Não, mas daí foi bom ter feito a pergunta, porque aí não só a Natália já responde, mas o Fernando, na fala, já direciona para a pergunta também. Pode ser? Tá, quem tem um... Calma. Tá bom. Então, senador Stevenson, se o senhor tivesse, Vossa Excelência tivesse aceitado a dica do seu irmão, o senhor estaria realmente numa boa situação hoje, porque o que o Bitcoin valorizou de 2011 para hoje é algo estratosférico. Por isso que atrai tanto. Essa valorização é justamente essa procura. Quanto mais procura, mais sobe a moeda. Só, por favor, se desse para falar no microfone por causa do... Não, aí só aperta lá. Eu disse, senador Flávio Arnes, que essa supervalorização, eu acho que se for comparar com a Bolsa está em 1%, o Bitcoin está em 1.000 de valorização. Então, essa atração, quanto mais se procura, se busca, seria essa procura o lastro dessa criptomoeda? Nós já vamos falar exatamente sobre isso, senador. Mas eu queria, então, agradecer ao senador Flávio Arnes, cumprimentar o senador Stevenson pela iniciativa de convocar essa audiência pública. Eu acho realmente uma grande oportunidade de esclarecermos tanto os senhores legisladores, parlamentares, como a comunidade em geral, a sociedade, porque exatamente há muita desinformação e desconhecimento, e eu acho que quando nós passamos a conhecer melhor um assunto, nós vamos desmistificando esse assunto. Eu queria, então, também cumprimentar os outros senadores que estão aqui presentes, né, o senador Luiz do Carmo, o senador Vanderlan, presidente dessa comissão. É a primeira vez que eu tenho o privilégio de falar aqui na Comissão de Ciência e Tecnologia, mas já fui sabatinado 4 vezes pela CAI, que também é uma audiência conjunta. Mas fico muito satisfeito de estar aqui na Ciência e Tecnologia hoje, em conjunto com a CAI, exatamente como disse a Natália, para a gente conseguir esclarecer um pouco mais esse assunto. O Bitcoin, que é a criptoativo mais famoso, ele foi criado logo depois da crise financeira e econômica lá de 2008, 2009, né, a crise de subprimes, em que houve uma imensa crise de credibilidade da economia americana, de uma excessiva alavancagem de investimentos, ou seja, investimentos sem lastro, sem realmente algo para garantir aqueles investimentos, e uma crise financeira de crédito acabou se transformando numa crise econômica de repercussões internacionais. Exatamente para combater essa possibilidade de que ela viesse a acontecer no futuro, alguns programadores
dentre eles o famoso, o lendário Satoshi Nakamoto, desenvolveu um sistema criptográfico, que é a blockchain, né? Um sistema de criptografia em blocos. E a blockchain é a tecnologia por trás do Bitcoin, que dá a segurança, a certeza de que as transações serão sempre controladas, verificáveis, auditáveis, e não possam ser hackeadas, exatamente porque, como existe uma infinidade de pontos de controle daquelas transações, o que atestam e podem verificar aquela transação, a autenticidade daquela transação, não há a possibilidade de haver um hackeamento total de todos esses pontos de controle, que são todos os usuários do sistema. Então, é o que a gente chama de sistema distribuído. Mas isso foi lá em 2009, então o Bitcoin já está fazendo 10 anos, não é isso? Em 2018, eu queria falar um pouquinho para vocês do porquê que eu entrei neste setor. Eu não sou ligado a nenhuma empresa, sou um pequeno investidor, assim como o senador Stevenson. Não teria... Estou arrependido. E empresas do setor, então, se organizaram, vislumbraram que era necessário começar a ter uma interface do setor com os poderes públicos, com a sociedade, para nós podermos nos organizar e conseguirmos manter a credibilidade e o crescimento de um setor que tem muito potencial de gerar exatamente crescimento econômico e inclusão financeira às pessoas. Participei de um processo de seleção por meio de uma empresa de seleção e recrutamento lá em São Paulo e depois desse procedimento fui então escolhido para montar a associação e ajudar a montar e desenvolver a associação e o setor no Brasil. Uma das coisas que eu pensei no momento foi, era um tema ainda relativamente novo, um pouco desconhecido, mas eu logo vislumbrei que havia muita desinformação e essa desinformação vinha o preconceito vinha da desinformação. Então, eu vislumbrei que havia muito mais desinformação no mercado do que realmente fosse um setor com desconfianças, né? A desconfiança vinha da desinformação. E, então, aceitei o desafio de tentar fazer exatamente o que nós estamos fazendo aqui hoje, senadores, que é tentar desenvolver esse setor por meio de uma interface com os poderes públicos para que a gente possa dar essa garantia para o usuário, para a sociedade, para as empresas e também para o Estado. Eu me permito começar aqui, então, uma pequena apresentação. Então, o objetivo da associação é exatamente esse, é da gente funcionar como uma interface com os poderes públicos para conseguirmos juntos criar um ambiente, se for o caso, um ambiente regulatório no Brasil que seja, ao mesmo tempo, que gere segurança, mas que também não seja uma amarra, uma asfixia para as empresas que normalmente são pequenas empresas pré-operacionais, startups. Nós temos como diretrizes da nossa atuação a defesa da livre concorrência, da livre iniciativa, da inovação tecnológica. Temos hoje 37 associados, já temos aí pelo menos mais uns 10 que estão em processo de associação. Nós temos comissões internas que avaliam as propostas de associados, exatamente para nós fazermos um raio-x das empresas, para sabermos da sua credibilidade no mercado. Portanto, não aceitamos qualquer empresa, mas senão aquelas que nós fazemos um escrutínio prévio. Aqui alguns números mundiais, só para mostrar o quanto, ao longo aí dos últimos 3 anos, vem crescendo esse setor no mundo. Aqui, para termos uma ideia, hoje praticamente Estados Unidos e Japão detêm quase 90%, mais de 90% das transações com criptoativos. Mas o Brasil já se destaca também como um dos países que começa a desenvolver o setor, correspondendo hoje para 0,05%. O mercado brasileiro movimentou em 2016 363 milhões de reais. No ano de 2017 foi o boom, foi o ano em que teve uma grande valorização do Bitcoin
o Brasil movimentou 8 bilhões e 300 milhões de reais, e no ano passado houve uma desvalorização razoável do Bitcoin, então houve uma retração no mercado, mas ainda assim 6 bilhões e 800 milhões de reais transacionados, só no Brasil. Quais são as inúmeras vantagens? São inúmeras vantagens dessa tecnologia das criptoativos por trás de todas as vantagens também e vanguarda que traz a tecnologia da blockchain. Com a blockchain, portanto, essa tecnologia criptográfica, é impossível você apagar uma operação, uma transação. Ela fica para sempre registrada em todos os computadores de todos os usuários do sistema. É por isso, senador, que os criptoativos são hoje, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, considerado um setor de baixo risco para lavagem de dinheiro, por exemplo, ou para outros ilícitos financeiros, porque as operações são facilmente identificadas, né? Você tem que ter uma proteção à privacidade do nome das pessoas, mas em caso de necessidade, é muito fácil você conseguir identificar quem são os envolvidos numa transação. Por isso, não é, ao contrário do que se pensa, normalmente, os criptoativos são uma forma muito ruim para quem quiser esconder o seu dinheiro. Mas, entre outras vantagens, nós temos, por exemplo, a economia de tempo, a agilidade. Hoje, com a tecnologia da blockchain, você faz transferências, remessas internacionais em poucas horas, pagando tarifas ínfimas, né, de pouquíssimo dinheiro, 10 reais, 10 dólares, quando hoje, para você fazer uma remessa internacional normal, pelos bancos, você vai demorar aí 3, 4 dias, 5 dias, se não der problema, se não der burocracia, e ainda vai pagar lá 100 dólares para fazer essas tarifas que os bancos cobram. Então, nós temos uma evolução no sistema financeiro, nos mecanismos de garantia por meio da criptografia. Então, minimização de custos, aumento da confiança, exatamente porque é impossível se apagar uma operação, uma transação com criptoativos. E a mesma coisa, a redução dos riscos cibernéticos, porque se algum hacker conseguir hackear 1, 2, 100 mil computadores, ele não vai conseguir nunca hackear os milhões de computadores que acessam o sistema e que, portanto, são cada qual um ponto de controle de tudo, de todas as operações, por tecnologia criptográfica matemática. O senhor disse que existem vários computadores. Só entender essa parte aí. O senhor disse que tem vários pontos. Esses pontos, como se fossem de captação, por exemplo, no Brasil, tem quantos pontos do que o senhor falou agora, para eu entender aqui? Eu não sei lhe dizer quantos pontos, mas são, sem dúvida, milhares. Todos os usuários, todo mundo que acessa o sistema, ele passa a ser um ponto de controle. Não, só comparando com o banco. Eu sei que o banco está ali, físico. Isso. Mas na criptomoeda, nisso aí, onde fica guardada essa informação? Ela fica flutuando, fica em nuvem, fica Exatamente. Num computador? Fica num sistema de nuvens e que você consegue ter acesso imediato a todas essas Mas alguém tem acesso. Quem é a pessoa? Todos têm acesso? Todos. Então poderia saber quem foi que pagou então, o hack aqui? Sim. Se você saberia quem apagou de alguém? Não, quem pagou. Eu rastrearia o dinheiro, porque eu fico logo pensando nos paraísos fiscais. O dinheiro ia para a Suíça, você consegue identificar quem participou da transação. Os endereços de computadores, as IPs, você consegue identificar de onde saiu uma operação, quem comprou e quem vendeu. As IPs, né? o endereço do computador. Se você precisar, o que nós entendemos é que, apesar do sistema garantir que você consegue identificar de onde saiu uma compra e de onde saiu uma venda, você tem que dar garantias de privacidade, né? Nós temos aí a lei de proteção de dados, por exemplo, você tem que dar privacidade à pessoa, a não ser que se tenha suspeita de ação judicial, essas pessoas, o nome das pessoas possam ser sim identificadas, e é possível identificar. Só para eu poder clarear aqui, quando é que tem uma suspeita de ilegalidade? Vai depender
do caso, né? Quando tiver alguma suspeita de pirâmide financeira ou de ilícito envolvido, de lavagem de dinheiro. Não teria algo objetivo, assim, a transação de dinheiro, a movimentação financeira. O valor? O valor. Seria aí o primeiro alerta. Pode ser. E nós vamos falar um pouquinho mais à frente, está aqui o representante da Receita Federal também, que pode dizer como a regulamentação da Receita desse nosso setor já está avançando bastante para dar esse grau de proteção que os senhores estão se preocupando e com legitimidade, com razão. Então, nós já temos hoje uma legislação aí da Receita Federal que traz bastante segurança para que a seriedade do setor seja garantida. E para dar também segurança aos usuários. Mas vamos chegar lá, senador, se o senhor me permite. Não, eu só quero dizer que até interessante, né, o senador Stevenson Valentim, também autor do requerimento, também ir perguntando, que vai clareando, e ao mesmo tempo as perguntas vão conduzindo depois para a Receita Federal, que na verdade vai dizer, é possível, imagina, não é possível, tem dificuldade, não tem dificuldade, não é verdade? Então, né, tá ótimo, é interativo. Eu só quero apoiá-lo, né? Não, aliás, eu até quero perguntar aqui para o nosso apoio da comissão, que as perguntas também vão chegando, são várias já. E depois do Fernando, que, aliás, desculpe as interrupções, espero que não tenha atrapalhado na linha do raciocínio, mas depois eu leio também. Isso, tá bem. Vamos lá. Então, continuando, senhores. Uma pergunta que comumente se faz, né? O Bitcoin não tem lastro. Qual é o lastro do Bitcoin? O que é o lastro? O lastro, antigamente, era o ouro, porque o ouro garantia uma certa escassez, né? Era algo que não era facilmente encontrado no mercado. Então, você lastreava em ouro porque o ouro era escasso. Você também pode lastrear em moedas fiat, em moedas soberanas, porque as moedas, afinal de contas, a nossa moeda, ela também é escassa. Quem garante a escassez dela é o Banco Central, a autoridade monetária, a não deixar que se emita muita moeda ou que se circule muita moeda para não gerar inflação. Então, qual é o lastro do Bitcoin? Não exatamente um lastro, não é um lastro físico. O lastro do Bitcoin é o próprio sistema de confiança que ele gera, né? E a escassez relativa que o próprio sistema propõe. Porque, como disse aqui a Natália, nos protocolos de consenso do Bitcoin, só serão emitidos 21 milhões de Bitcoins. Claro que cada Bitcoin vale aí quase 12 mil dólares hoje, 50 mil reais, mas só serão emitidos 21 milhões de Bitcoins no mundo. Hoje já foram emitidos em torno de 12 milhões. Só que essa emissão de Bitcoins, ela é decrescente. Então, nós já chegamos aí com 10 anos com mais da metade dos 20 milhões emitidos. Então, a emissão ela vai sendo decrescente com o tempo, exatamente para não gerar inflação, não gerar uma tendência inflacionária. Então, a escassez, o lastro, é o próprio sistema, né? Mas será que não pode ser aumentado o número de emissões de Bitcoin no futuro? O que o protocolo do Bitcoin diz é que pode, se houver um consenso de no mínimo 90% de todos os usuários do sistema. Então, realmente é difícil você conseguir obter 90% de consenso para que sejam emitidos mais do que os 21 milhões previstos inicialmente. Então, é um sistema montado, matematicamente previsto para ser anti-inflacionário. Perdão. Aqui é basicamente onde nós estamos lá, no tempo. E aqui é importante trazer esse slide que mostra, isso aqui foi um levantamento, um relatório do Tesouro do Reino Unido, entre 2015 e 2017, que mostra quais são os meios pelos quais se entende mais fáceis práticas de lavagem de dinheiro. Então, vocês, o risco, o grau de risco de cada meio. Então, vocês veem lá as moedas digitais com um grau de risco baixo, né?
um grau de risco baixo em relação, por exemplo, ao dinheiro que é considerado, dinheiro em espécie, que é considerado um alto grau de risco de lavagem de dinheiro. E por que isso? Porque hoje no Brasil, para você comprar Bitcoin de uma exchange, ou seja, uma corretora especializada em criptoativos, você só vai poder comprar esses Bitcoins por meio de uma transferência bancária. Ninguém aceita no Brasil e no mundo compra de Bitcoins ou de outros criptoativos com dinheiro vivo, com dinheiro em espécie. Isso não existe. Então, o dinheiro vem sempre já do sistema financeiro. Ele entra para quem compra e vende para essas corretoras. O dinheiro entra já de uma instituição financeira que, portanto, esse valor passou por todos os mecanismos, procedimentos anti-lavagem de dinheiro, antiterrorismo. E, quando você vende também esse dinheiro, volta necessariamente para uma conta bancária. Não é? E, independentemente disso, as próprias corretoras de criptomoedas e criptoativos fazem, por sua própria vontade, sua própria iniciativa, tomam também, fazem procedimentos de anti-lavagem de dinheiro, antiterrorismo e outros ilícitos financeiros. Não é? O que nós nos propomos, como associações que estão aqui presentes, é nos organizarmos os setores, viemos trabalhando nisso, nesse sentido, para criarmos melhores práticas, né? E incentivarmos os operadores do mercado a seguirem os melhores exemplos, as melhores práticas do mercado. Quem sabe, no futuro, termos alguma coisa parecida como uma autorregulamentação, baseada em alguma regulamentação que venha a ser feita pelos poderes públicos, como já é o caso da Instrução Normativa 1888 da Receita Federal, da qual o Dr. Rafael vai falar melhor aqui. A tecnologia blockchain, portanto, isso eu estou me baseando num estudo feito pelo Banco Central do Brasil em 2018. Ela ajuda a prevenir a evasão fiscal, a lavagem de dinheiro, ajuda a promover a estabilidade macroeconômica, porque com a blockchain e com a digitalização da economia é possível você acompanhar em tempo real o que está acontecendo com o sistema financeiro. Muito das crises que aconteceram nos sistemas financeiros do mundo afora foram porque os bancos centrais, as autoridades monetárias se deram conta de que estavam sendo feitas coisas erradas muito depois que elas já tinham sido feitas, portanto, não mais há tempo de corrigir. Com a digitalização da economia, tudo vai ser feito em tempo real e as autoridades financeiras, monetárias vão poder controlar o dinheiro, o movimento do dinheiro em tempo real, evitando colapsos do sistema. E o que eu acho mais importante é a questão da inclusão financeira hoje. Com um celular, um smartphone, a pessoa lá no meio do sertão nordestino consegue fazer transações financeiras, não precisa mais ir a uma agência bancária, a um grande centro. Então, essas tecnologias que estão surgindo no sistema financeiro têm esse potencial de inclusão digital das pessoas, mas sem dúvida nós precisamos nos preocupar também com oportunistas, senador. Sem dúvida há oportunistas no mercado e é isso que nós estamos nos propondo todos aqui a tentar evitar. Hoje, muito do que encarece o dinheiro, o custo do dinheiro no Brasil, é que as instituições financeiras têm que apresentar à autoridade monetária, ao Banco Central, um monte de garantias. Né? E essas garantias que elas têm que apresentar fazem com que elas cobrem mais da gente. Elas precisam manter garantias ao Banco Central, essas garantias custam dinheiro e elas, obviamente, vão repassar parte disso para aqueles que precisam do dinheiro emprestado. Eu não gosto de deixar as perguntas no final, não, senador. Senão é muita informação, eu perco o raciocínio. Como é um senador e amigo também, por favor, né? Eu desconto do tempo da... Tá, senhor Fernando, o senhor está dizendo que as instituições financeiras são burocráticas, mas elas dão garantia. Elas cobram, mas dão garantia. E agora... Dá, de uma forma ou de outra dá. Por exemplo, se um banco quebra, quem vai pagar? O governo. A garantia. Ou o seguro.
Mas aí, quando uma corretora dessa de criptomoeda quebra, diga para o pessoa que está assistindo, que está investindo, quem é que dá a garantia que ele vai ter o dinheiro dele? Quando uma corretora dessa de quebrar, sumir, desaparecer, por alguma forma, que eu não sei qual, quem é que garante que aquele dinheiro que foi investido dele vai estar lá, vai ser restituído? Uma pergunta que estamos fazendo aqui direto, pelo celular, pararam de bater em mim por causa das armas, agora estão... pararam porque fizeram o projeto de lei, a gente vai discutir agora, porque por decreto não dá. Então, estão me perguntando aqui, eu queria saber do senhor, que expressão é essa, garimpo de criptomoedas, garimpo de criptoativos? Eu recebi uma mensagem, queria saber o que é esse garimpo. É o que eles chamam, na verdade, acho que ele está se referindo à mineração de criptoativos. É uma parte do sistema por meio do qual operadores que investem em grandes computadores com a grande capacidade de processamento de dados e de processamento criptográfico, elas identificam essas transações. Então, cada transação, por exemplo, se eu for numa corretora de criptoativos e for lá comprar um Bitcoin, essa transação vai ter que ser minerada, vai ter que ser garimpada por esses grandes operadores que fazem o processamento criptográfico e atestam aquela operação. E eles ganham uma remuneração, uma taxa de mineração paga também em bitcoins. Então, é uma atividade que se remunera por essa taxa. Não, peraí, são grandes computadores com grande capacidade de armazenamento que, no caso, essas corretoras... Possivelmente, são elas que têm? Não. Essas corretoras só fazem a compra, a venda e a custódia dos criptoativos. Mas o sistema baseado na blockchain, ele inclui esses mineradores, que são chamadas fazendas de mineração, são espaços físicos onde se empilham grandes computadores com grande capacidade computacional. Que deve consumir muita energia. Consomem bastante energia, muitas delas estão baseadas no Paraguai. Que é pago com esse dinheiro do rendimento deles, que tiram a fração deles. Exatamente. Elas são remuneradas. Criptoativos. Isso. Que eu garanto que vão procurar lugares com possibilidade de baixa cota de cobrança de eletricidade. Isso, por exemplo, o Paraguai é um lugar que tem ido muita gente. Ou então, como se gasta muito, o computador esquenta muito, porque processa muito, lugares frios. Precisa de ar-condicionado. Então, também consome vai para lugares frios onde não precisa do ar-condicionado, né? Finlândia, Islândia. Então, esses lugares também são muito escolhidos. Só a questão da burocracia, que eu perguntei, né? Eu acho que eu já estou terminando aqui, presidente. Não, pode terminar. Eu gostaria de fazer alguma pergunta também antes. Daqui a pouco, depois. Tá. Eu estou terminando mesmo. Que eu acho importante também que a blockchain, né, o sistema da blockchain e dos criptoativos, que são uma consequência dela, eles atacam 3 falhas de mercado, né? A concentração econômica, a assimetria de informação, porque a partir do momento não há mais um órgão que centraliza tudo, mas todo mundo tem acesso a todas as informações, e os custos de transação, né? Que são reduzidos drasticamente. Eu agradeço e fico à disposição para as perguntas. Muito bem. Eu fiz 2 perguntas. Não, pode... A primeira é só a questão porque quando ele falou da burocracia, dos custos, da dificuldade, ele disse que existe uma garantia de que se quebrar você tem como restituir. Tem como ser devolvido seu dinheiro. Pelo menos a pessoa está garantida. E hoje, se uma corretora dessa quebra, quem é que garante um Bitcoin dele? Um Bitcoin só. Sim, por favor. Pode falar, Natália. Eu sugeria que as perguntas, todas elas, inclusive o Steve já tem algumas já para ser respondidas, que elas fossem, a minha também, que eu vou formular, que fosse feita um bloco final, porque eu estou vendo aqui que a Natália, o Fernando e o Rafael vai complementar aí as respostas. Né? É só essa dúvida pontual, eu respondo em menos de 1 minuto. Todas as exchanges, elas têm 2 contas gráficas, né? Uma em Bitcoin e uma em reais. As de reais ficam, logicamente, nos bancos. Então, se, por exemplo, uma dessas exchanges
quebra, você pode bloquear o ativo, todo o ativo dela nos próprios bancos. Então, com uma ordem de Bacen-Jude, uma liminar, você consegue bloquear todo o ativo para devolver esse dinheiro para os clientes. Em relação às carteiras, qualquer carteira no sistema blockchain, ela pode ser pesquisada e ela pode ser auditada por qualquer membro da sociedade. Então, as exchanges, elas poderiam, sim, divulgar as suas carteiras frias, né? A gente fala carteira fria porque elas ficam offline, né? Elas ficam fora da internet para não ter justamente esse risco de hacking. E você consegue ver lá quantos bitcoins a exchange tem. Então, se são 10 mil, 6 mil bitcoins lá, que isso é uma carteira que junta todos os bitcoins de todo mundo. Então, você consegue tanto enxergar a carteira como enxergar as contas bancárias. Então, numa eventual quebra de uma exchange, você consegue monitorar através das carteiras e através do sistema financeiro. Eu até quero... Não, pode... Não... Sabe, senador Stevens, eu só quero dizer o seguinte, que como foi colocado, aliás, tanto pela Natália como pelo Fernando, eu acho que tem que se debater, se conhecer esse assunto mais. E, apesar das interrupções, eventualmente, são perguntas que toda a população está fazendo, né? Todos querem saber como é que funciona, como é que não funciona, a garantia. E se não se faz, como a gente tem essa possibilidade aqui, nessa audiência, daí de ir esclarecendo isto. Antes de passar a palavra ao Rafael, então, da minha parte, né, se a Natália e o Fernando também concordarem, sempre pode. Afinal, o objetivo é esclarecer, né? Mas antes de passar para o Rafael, só dizer aqui, me permitam uns 5 minutos, um pouco menos, Luan Carlos, de Santa Catarina, para ver as perguntas como estão relacionadas com aquilo que a gente está falando. Quais os riscos que as criptomoedas podem trazer ao país? Aí é diferente. Miriam Nunes, de São Paulo. O mercado ainda vê as criptomoedas com uma certa desconfiança. Falta respaldo jurídico para que esta moeda se popularize, que é o que está sendo debatido também. Tiago Capuano, do Rio Grande do Sul. Os criptoativos representam uma travessia de paradigma econômico-financeiro, uma evolução dos créditos digitais. A regulamentação é natural, né? Exato. Paulo Fernando, Rio de Janeiro. O dinheiro é um produto e, assim como qualquer outro, é fundamental que haja concorrência e não somente o monopólio do Estado. Abraão Macedo, da Bahia. Muito boa iniciativa. As criptomoedas ou ativos digitais são um caminho sem volta para a evolução do sistema financeiro mundial. Pedro Medeiros, do Piauí. Se regulamentar as criptomoedas, se perderá a principal vantagem da mesma, liberdade. Tomar um cuidado aí também. Né, Pedro Medeiros? Bom, vamos discutir mais o que você falou. Né? Não é que... Tem que se discutir, né? Letícia Bortolazzo, de São Paulo. Gostaria de saber com clareza os prós e os contras, que é o que está sendo dito, a respeito dos criptoativos. E não é uma discussão, uma audiência pública que também vai esgotar, né, o assunto. A gente tem que se dedicar a isso. Robinilson Borges, de São Paulo. As criptomoedas incomodam aos bancos. Se o Estado quer regulamentar, é porque quer tirar proveito, e é isso que não aceitamos, né? Quer dizer, bom, as perguntas estão aí, né? Tem que... Luciano Lopes, do meu estado, do Paraná. Qual é a importância da regulação do mercado de criptoativos no Brasil? Né? Depois vão passando as outras, mas passo a palavra então ao Rafael.